Olá pessoal, Prof. Mari novamente com vocês, continuando o assunto de potências e raízes. Nós estamos estudando, na última aula estudamos radiciação, fizemos alguns exercícios e de tarefa de casa ficou as páginas 128 e 129. Nessa aula nós vamos então fazer a correção dos exercícios, vamos ver sobre expressões numéricas e também vamos resolver alguns exercícios de expressões numéricas para praticar, tá legal? Então, primeira página, resolução 128, lá pede para a gente verificar se os resultados estão corretos. Então, acompanha comigo aí a correção. Raiz quadrada de 49, não tem índice a raiz, então é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 49 é um número que vezes ele mesmo dá 49, 7. Aqui está dizendo que este número ele é menor que raiz quadrada de 36, que é 6, mais 2. Então, se a gente fizer essa conta, 6 mais 2, 8. Então, está correta essa afirmação. 7 é menor do que 8. Lembrem-se que a boquinha do sinal sempre fica virada para o número maior. Então, aqui a gente lê 7 é menor que 8, tá? Continuando. Letra B. 2 elevado ao cubo igual a 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 8 é igual a 9? Não, então essa afirmação está errada. Letra C. Raiz quadrada de 64 é igual a raiz cúbica de 64. Raiz quadrada de 64, lembrem-se, é um número que vezes ele mesmo dá 64. Então, 8. E raiz cúbica de 64, agora eu tenho que multiplicar o valor 3 vezes, porque é raiz cúbica, então é 3. 8 é igual a 4? Não. Então, essa afirmação está errada. Muito bem. Letra D. Sete elevado a zero igual a 0. 7 elevado a 0 é igual a 1, não é igual a 0. Então, essa afirmação está errada. Lembrem-se das propriedades. Qualquer número elevado ao expoente zero dá 1, tá? Questão número 5, eu tenho algumas afirmações e ele pede para nós completarmos. Então, o lado do quadrado cuja área é 16 centímetros quadrados é... Então, vamos imaginar lá um quadrado. Lembra do terreno do seu João que a gente fez a conta? Aqui está dizendo que é 16 centímetros quadrados a área. E eu tenho um valor aqui em cada um dos lados. A principal característica do quadrado é que eles têm 4 lados iguais. Então, a gente tem que lembrar que a área deste quadrado, a gente calcula fazendo lado vezes lado. Já que a área é 16, então, que número multiplicado por ele mesmo dá 16? 4. 4 vezes 4 é 16. Então, aqui ó, a gente vai completar com 4 centímetros, tá? Esse é o resultado da letra A. A letra B é igualzinha à letra A. Só que agora o tamanho desse quadrado muda um pouco. Agora o tamanho do quadrado é 25 centímetros quadrados. Então eu tenho que lembrar que um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. 5 centímetros. Então 5 centímetros é o resultado desta questão, que completa corretamente essa questão. Vamos lá. Letra C, agora nós temos o volume. O volume, um pouquinho diferente da área, a área a gente multiplica base pela altura, ou lado vezes lado, se for um quadrado, né? O volume, a gente vai multiplicar 3 dimensões. Então, eu tenho que pensar num número que é a raiz cúbica de 27. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, aqui é 3 centímetros, a resposta da letra C. E letra D, que é a última desta página, que nós vamos corrigir aqui dessa página,
a aresta do cubo, cujo volume é 64 centímetros cúbicos. Então, lembrem-se que a aresta são aquelas linhas da figura, né? Então, são as arestas. Então, o cubo, a aresta do cubo, cujo volume é 64 centímetros cúbicos. 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64 centímetros cúbicos. Então, 4 centímetros é a resposta da letra D. Continuando agora, vamos para a página 129. A professora já tinha feito com vocês algumas questões dessa página e nós vamos continuar, tá? 129, a gente fez a letra A, B e C. Vamos continuar na letra D. 16. Aqui o exercício pedia para que a gente identifique quais são números quadrados perfeitos. Então, 16, dá para tirar a raiz quadrada de 16? Dá para ter o resultado da raiz quadrada de 16? Sim, 4 vezes 4 é 16. Então, sim, o 16 é um quadrado perfeito, tá? Letra E, raiz quadrada de 22. Dá para fazer raiz quadrada de 22? Tem um número que vezes ele mesmo dá 22? Não. Então, o número 22 não é um quadrado perfeito. Tem alguns alunos que falam assim, professora, mas aqui não seria 11? Se fosse adição, mas na raiz quadrada a gente não vai somar 11 mais 11, a gente vai multiplicar. Teria que ser 11 vezes 11, 11 vezes 11 não dá 22. Pensem na raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. E 4 não é metade de 16. Então, alguns alunos erram por conta disso, por pensarem dessa maneira, tá? Então, a raiz quadrada não é necessariamente a metade. Claro, com exceção do 4. A raiz quadrada de 4 é 2, que por coincidência é a sua metade, tá? Então, letra F. Raiz quadrada de 30. Tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 30? Não. Então, o número 30 não é um quadrado perfeito, tá? Letra G. Temos aí na letra G um quadrado perfeito, 36. Por quê? Raiz quadrada de 36 é 6. Então, sim, o 36 é um quadrado perfeito. Letra H, 41. Raiz quadrada de 41. Não tem um número que vezes ele mesmo dá 41. Então, o 41 não é um quadrado perfeito. Letra I e J agora para finalizar a correção. Letra I, 49. Sim, raiz quadrada de 49 é 7. Então, o número 49 é um quadrado perfeito. Tá legal? E por último, letra J, 50, raiz quadrada de 50. Tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 50? Não. Então, o 50 não é um quadrado perfeito. Muito bem. Prosseguindo com a nossa aula, então agora nós vamos ver a próxima página, que é a 130, falando de expressões numéricas novamente. Agora a gente vai ampliar os nossos conhecimentos de expressões numéricas, porque nós já conhecemos potenciação e radiciação. Então a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente faz o que está dentro dos parênteses, depois a gente vai fazer o que está dentro dos colchetes e depois a gente vai fazer o que está dentro das chaves. Isso aqui a gente chama de sinais de associação. Tá? Além desta ordem que nós devemos seguir, tem a ordem das operações. Então, agora que nós aprendemos potenciação e radiciação, a gente vai fazer as potenciações e radiciações. Depois, a gente vai fazer as multiplicações e divisões. Multiplicações e divisões. E por último, as adições e subtrações.
Tá legal? Então, olha alguns exemplos aqui que a gente tem no livro de vocês. Esses exemplos estão lá na página 130. Primeiro, 7 elevado ao quadrado menos 10 mais, entre parênteses, 2 elevado ao cubo menos 5. Então, eu vou fazer o que está dentro do parênteses. E dentro do parênteses nós temos uma potenciação e nós temos uma subtração. Fazemos primeiro a potenciação. Repetimos tudo o que está antes do parênteses. E aí colocamos lá, 2 elevado ao cubo, 8, menos 5. Agora que eliminamos, agora que resolvemos esse 2 elevado ao cubo, nós podemos resolver esse parênteses, subtração, que dá 3. E aí, depois que eliminamos o parênteses, resolvemos essa potenciação. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Menos 10 mais 3, 42. Segundo exemplo, 2 elevado à quinta potência menos, entre parênteses, 16 divididos por 2 mais 3 elevado ao quadrado. Então, primeiro, vou resolver o que está dentro do parênteses. E aí, a gente vai repetir o 2 elevado à quinta e o menos. Abre parênteses, 16 divididos por 2. Resolvo primeiro a potenciação. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 16 divididos por 2, 8. Aí eu vou calcular. 8 mais 9, 17. E aí eu calculo aqui. 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 32 menos 17, 15. E o outro exemplo que nós temos aqui, agora com raiz quadrada, eu tenho 2 parênteses, né? Um parênteses aqui, um parênteses aqui. E aí nós temos lá 5 elevado ao cubo menos raiz de 25, dividido tudo isso por 26 menos raiz de 36. Vamos resolver aqui, 5 elevado ao cubo, 125, porque é 5 vezes 5 vezes 5. Raiz quadrada de 25, 5. 26 menos 6 vezes 6, 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6. 125 menos 5, 120. Dividido por 26 menos 6, 20. 120 divididos por 20, 6. Ainda nessa mesma página, que é a página 130, nós temos um exemplo que nós vamos fazer, eu vou fazer o passo a passo junto com vocês, essa expressão numérica. Ela é bem mais extensa do que as demais que nós já vimos, mas não fiquem preocupados. Só seguir a ordem aqui das resoluções que a gente chega no resultado correto. Então, olha lá, eu tenho aqui esse parênteses e este aqui. Dentro destes parênteses eu tenho subtração, raiz e adição. Neste caso, eu vou resolver primeiro a raiz quadrada, tá? E aqui, eu tenho raiz quadrada e potenciação. Então, aqui eu posso resolver já essas raízes, tudo ao mesmo tempo, e essas potenciações também. Olha lá os resultados que dá. O restante, a gente só repete, tá? O restante a gente só repete. O 6 aqui do 36, aqui o 2 do 4, aqui o 64 do 8 elevado ao quadrado e o 16 do 2 elevado à quarta potência. O restante, perceberam que nós repetimos aqui, né? Próxima etapa, vamos continuar o parênteses. Então, o que ele fez? Ele resolveu aqui este cálculo, 21 menos 5, que dá 16. E repetiu mais 40. Vezes 20 menos 6 vezes 2, 12. E aí, 64 divididos por 16, 4. Percebam que vai diminuindo aos poucos essa expressão numérica, né? Agora, parênteses, 16 mais 40. Então, vamos fazer 56. Depois, 12 mais 4, 16. 5 elevado à quarta potência, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. Menos 56, que é o resultado aqui, que ele já só repetiu, vezes 20, menos 16. 625 menos 56, então a gente coloca aqui o resultado, 569. Vezes 20, menos 16. Tirei aqui os colchetes, porque eu já resolvi essa subtração. 569 vezes 20 vai dar este resultado aqui embaixo,
11.380. Menos 16, 11.364. Tá? Muito bem. Nós temos aí, na página 131, então, alguns exercícios. E que eu vou resolver junto com vocês alguns deles. Tá legal? Então, vamos lá. Número 1. Pede para resolver essas expressões e dar o resultado delas, né? Vamos dar o resultado dessas expressões. Vamos lá. Primeira expressão, 14 mais 4 vezes 5 menos 3 vezes 6. Percebam que esse 2 é um expoente que está fora do parênteses. Então, é todo o resultado do parênteses elevado ao quadrado. E aí, fecha colchetes, mais 18 divididos por 9. Então, vamos lá. Vamos repetir o 14, mais 4 vezes 5, 20, menos 3 vezes 6, 18, fecha parênteses, fecha colchete, mais 18, divididos por 9. Fazendo o cálculo aqui, 14 mais 20 menos 18 dá 2. Elevado ao quadrado. Lembrem-se que o resultado desse parênteses está elevado ao quadrado. Fecha o colchete, mais 18 dividido por 9. Vamos resolver agora essa potenciação. 14 mais 2 vezes 2, 4. Mais 18 dividido por 9. Fazendo aqui, 18 mais 18 dividido por 9. Agora nós temos adição e divisão. Faz primeiro a divisão. Então, eu vou repetir. 18 mais 18 divididos por 9, 2. E 18 mais 2, o resultado vai dar 20 nessa expressão numérica. Tá? Muito bem. E aí nós vamos, para finalizar a aula de vocês, pedir para que resolvam as próximas expressões aí que vocês têm. Tem a letra B, C, até a letra H nessa página 131. E como tarefa de casa, a professora vai pedir para que vocês façam, então, as páginas 131 e 132. Beleza? Até a próxima aula.